note was left and your daughter is gone? How old is your daughter? 6 years old. She's gone. 6 years old. Um dos casos mais intrigantes dos Estados Unidos, até hoje sem resposta. Uma menina de apenas 6 anos de idade, que foi encontrada sem vida dentro da própria casa. Esse caso gerou muitas controvérsias e gera até hoje sobre o que teria acontecido, quem teria tirado a vida dela. Eu vou trazer para você hoje também muitas teorias do que poderia ter acontecido. O caso de hoje é sobre JonBenét Ramsey. Eu te convido a acompanhar comigo. Em 26 de dezembro de 1996, os pais de JonBenét Ramsey, o John e a Patsy, relataram à polícia que a filha tinha sido sequestrada e que os bandidos, os sequestradores, deixaram uma carta pedindo o resgate de $118 mil. E a carta, que teria sido escrita pelos sequestradores, tinha quase 3 páginas. E o caso, então, de JonBenét Ramsey se tornaria o mistério do século. Mas quem é JonBenét Ramsey? Conhecida como a rainha infantil da beleza. Ela participava de vários concursos de beleza e se tornou bastante conhecida nas revistas. Ela saía bastante em capas de revistas e também na televisão. Até a própria mãe da JonBenét tinha sido também Miss, né? A rainha da beleza. Ela foi a Miss West Virginia em 1977, 20 anos antes. O pai da JonBenét era o JonBenét Ramsey, que era um empresário milionário, muito conhecido ali na região de Boulder, onde a família vivia. Eles também tinham um outro filho, o Burke, que tinha 9 anos na época. JonBenét nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, no estado da Geórgia. O nome dela era uma junção dos pais, John e Patricia, a Patsy. JonBenét, garotinha linda de apenas 6 anos de idade, teria morrido às 10h30 da noite do dia 25 de dezembro, Natal, de 1996, dentro da própria casa. Segundo a mãe, a Patsy Ramsey, no outro dia, quando ela acordou, ela se deparou com um bilhete escrito à mão pelos sequestradores, pedindo o resgate de $118 mil pela vida da filha. JonBenét foi encontrada no porão da sua casa, estrangulada, com uma fita na boca e os pulsos amarrados. E teve um traumatismo craniano, que inclusive, além de machucar o seu crânio, ele atingiu também pela violência o seu cérebro. Pela proximidade e por estar dentro da própria casa, os Ramsey foram aí suspeitos do crime. Lembrando que sempre que existe um crime, as pessoas mais próximas são as primeiras suspeitas. Isso já é praxe em toda investigação. E nesse caso, então, os pais se tornaram os principais suspeitos naquele momento e também o irmão mais velho da JonBenét, o Burke, que tinha 9 anos na época. Como ela era muito conhecida por participar desses vários concursos e também sair em revistas, na televisão, o caso da JonBenét logo tomou as manchetes, a mídia, a televisão. Todo lugar só se falava sobre esse caso. Só que muito se dizia sobre os concursos que a JonBenét participava, que muitos deles ela não queria participar. E ela era obrigada pela mãe a também participar, porque a mãe também tinha sido Miss e ela queria que a filha seguisse os passos dela. Mas nem sempre a JonBenét fazia isso de bom grado. No dia do crime, a Patsy disse que levantou por volta das 6 da manhã e foi para a cozinha. Lá ela encontrou esta carta, este bilhete, que pedia aí os $118 mil pelo resgate da filha. Nesse dia estavam na casa a Patsy, o marido John e também o filho deles mais velho, o Burke. Assim que a Patsy encontrou a carta, ela disse que já chamou o marido imediatamente. E aí depois eles foram olhar o quarto da filha e viram realmente que ela não estava lá. E aí eles chamaram a polícia. E aí os pais também falaram com familiares e amigos que já lotaram a casa. O que foi um problema porque esses amigos e familiares, eles bagunçaram a cena do crime, né? Eles adulteraram a cena do crime e eles literalmente limparam a cena do crime. Eles arrumaram a casa, o que ficou muito estranho também, né? Porque eles mexeram e adulteraram ali a cena do crime, o que acabou prejudicando as investigações da polícia. Só que apesar de toda essa bagunça na cena do crime, a polícia percebeu que não havia sinais de arrombamento. Ou seja, aparentemente, ninguém teria forçado a entrada. O próprio John chegou a dizer, segundo relatos dele, que ele teria entregado esses $118 mil do resgate da filha. A questão é que ninguém apareceu para reclamar esse dinheiro e aí eles desconfiaram da família. E aí a polícia desconfiou que não tinha sequestradores. E aí muitas coisas ficaram estranhas ali.
E com o passar das horas, como nada de novo acontecia, os sequestradores não ligaram, ninguém reclamou o dinheiro, né, que estava pedindo pelo resgate da garota. Então a própria família começou a procurar. E aí eles começaram a procurar por conta própria, na casa, e a polícia não tinha feito isso até então. Ou seja, o que a polícia deveria ter feito e não fez. Até que então, JonBenét Ramsey foi encontrada no porão de casa, infelizmente já sem vida. Mais uma situação que gerou suspeitas entre a polícia que estava ali, porque parecia uma história mal contada, como eles mesmos disseram. Ou seja, alguém sequestra uma criança, deixa um bilhete longo pedindo o resgate dela, deixa a criança ali dentro da própria casa e vai embora. Ela tinha um cordão de nylon nas suas mãos e no seu pescoço. Outro detalhe que aconteceu foi John, que encontrou a filha, ele mexeu no corpo dela, ele tirou ela de lá do porão, levou para onde estavam os policiais, não se sabe se propositalmente ou não, mas ele mexeu na cena do crime. Outro detalhe foi que a Patsy, a mãe da JonBenét, disse que as roupas que ela estava quando ela foi encontrada eram diferentes da que ela colocou na menina antes de ela dormir. A autópsia revelou que JonBenét Ramsey foi vítima de estrangulamento, teve um traumatismo craniano, foi atingida por um objeto na cabeça, além de ter um trauma vaginal. A suspeita se voltou para a família, que passou a ser investigada e teve que fornecer amostras de sangue, cabelo e também da caligrafia para comparar com o bilhete deixado pelos sequestradores. Segundo a polícia, quem cometeu o crime limpou ao máximo toda a cena para não deixar rastros. Mas quem teria tanto tempo para fazer isso com a família dentro da própria casa? E ainda escreveu uma carta extensa com o papel de dentro da própria casa, com a garotinha junto, sem ninguém ouvir nada. Porque, de acordo com a polícia, a carta foi escrita por uma pessoa do sexo feminino e com um papel que era de dentro da própria casa. E, segundo a polícia, isso era muito incomum. Na realidade, era muito estranho e suspeito. Mais estranho ainda era o valor que eles pediram pelo resgate, que era o valor exato de um bônus que o John Ramsey tinha recebido do trabalho, os $118 mil. Sem contar que, segundo as investigações, a caligrafia dos sequestradores e a caligrafia da Patsy Ramsey eram iguais, ou muito semelhantes. Outro fato curioso, se é que a gente pode dizer assim, John ele era casado com outra mulher, Lucinda Patch, e eles tiveram 3 filhos, sendo a mais velha, de 22 anos, Elizabeth. O fato é que em 1992, Elizabeth, então com 22 anos, acabou perdendo a vida em um acidente de carro, o que gerou muitas suspeitas da polícia, que acabou reabrindo o caso depois da morte da JonBenét, porque eles suspeitavam de que John Ramsey teria um envolvimento aí na morte da filha dele, a Elizabeth, o que acabou que eles não conseguiram, encontrar uma ligação do John, mas segundo outras investigações, sim, ele teria deixado várias pistas. Ou seja, a polícia encontrou vários indícios, mas não conseguiu comprovar nada. Só que não para por aí. Uma mala foi encontrada no porão da casa dos Ramsey. Na época, a família disse que nunca tinha visto aquela mala. Só que durante as investigações foram encontrados espermatozoides do John em um cobertor e um livro que estavam dentro da mala. Mesmo com todos esses indícios, eles não conseguiram conectar o John ao assassinato. E apesar de John e Patsy estarem sendo investigados, havia outras 1.600 pessoas que também estavam sob a investigação da polícia. Outro fato foi o abuso sexual sofrido pela JonBenét. De acordo com a polícia, ela tinha sido abusada outras vezes em outras ocasiões anteriores, e não no dia exatamente. Outro fato intrigante é que algo já estava acontecendo dentro da casa dias antes do crime. 3 dias antes do crime, alguém ligou de lá de dentro da casa dos Ramsey para a polícia, só que desligou. E isso foi constatado depois. E a polícia relatou também dificuldade em realizar a investigação dentro da casa e também próprias conversas ali de depoimentos com os Ramsey, porque eles estavam dificultando, eles não queriam conversar com a polícia. E ainda existem relatos médicos de consultas da JonBenét em que foram constatadas irritações nas partes íntimas da menina. Ainda, algumas pessoas diziam que o fato de a JonBenét participar de vários concursos, além de forçar a filha a participar de todos esses concursos de beleza, esses concursos também eram muito criticados por sexualizar as crianças. Elas usavam muita maquiagem, arrumavam o cabelo como se fossem adultas e também usavam roupas chamativas.
não eram de acordo com o que uma criança deveria usar. Depois do que aconteceu com a menina, eles disseram que se arrependeram de ter colocado ela nesses concursos. Justamente por isso poder trazer então, atrair a atenção dos criminosos e pedófilos. O irmão de John Benet, o Burke, ele disse que acreditava realmente que era alguém da plateia que tinha ido a algum concurso desses que a John Benet teria participado e que foi uma dessas pessoas, um homem que teria cometido o crime, tirando até a culpa desse crime para longe dele, o que muita gente acreditou que ele tivesse culpa, que ele poderia ter matado a própria irmã de forma acidental ou não. E também muito se falou sobre ele ter ciúme de toda a atenção que a John Benet recebia e ele ter raiva dela e descontar essa raiva nela. E aí que ele poderia ter cometido o crime. Disseram até que ele chegou a jogar fezes na cama da irmã. Alguns dias depois da morte da irmã, Burke, conversando com a polícia, ele disse que a mãe estava exagerando por causa da morte da irmã. E segundo a polícia, ele estava indiferente quanto à morte de John Benet. Quando perguntaram por que ele não saiu do quarto quando tinha todas as pessoas dentro da casa dele e tudo estava acontecendo em investigação naquele momento com o desaparecimento da irmã, ele disse que simplesmente não quis sair. No dia do crime, a mãe da John Benet, a Patsy, ligou para o 911 para emergência para falar sobre o que tinha acontecido, o sequestro da filha. Ela disse que ela tinha sido sequestrada, contou o que aconteceu e desligou o telefone. Só que a polícia ouviu uma conversa de fundo nessa ligação, que deixou muitas suspeitas. E aí existem alguns suspeitos aí que podem ter cometido esse crime. Um deles é o Papai Noel, que visitou a casa da família no Natal e que teve a filha sequestrada 22 anos antes. Um deles é Michael Helgott. O advogado da família teria inclusive gravado a confissão dele sobre o assassinato. Chegaram inclusive a encontrar digitais dele na casa dos Ramsey. Outro suspeito foi John Mark Carr, que confessou o crime, mas o DNA dele não foi encontrado na cena, então ele foi descartado pela polícia. Outro suspeito foi Gary Oliva, que foi inclusive condenado por abuso sexual e também posse de pornografia infantil. Ele possuía inclusive fotos da autópsia de John Benet. Ele era um conhecido agressor sexual da cidade. Em 2000, a polícia encontrou fotos de John Benet em um bolso dele, de uma calça, com recorte de revista. Só que ele foi preso e depois liberado. A polícia chegou a dizer que o Gary comentou com um amigo da prisão que ele tinha machucado uma garotinha. E claro que alguns policiais disseram que foi um erro soltar o Gary. E ele tinha sido acusado então de 2 abusos sexuais. Ele disse que não matou John Benet, que ele só colocou ela para dormir e que ela bateu a cabeça e acabou morrendo. Em 2020 ele teria direito a uma condicional, só que aí, como surgiram essas evidências de que ele tinha machucado uma garotinha, então a justiça acabou tirando dele o direito ao condicional. O John Ramsey acabou escrevendo um livro, The Death of Innocence, ou seja, A Morte da Inocência, contando aí sobre o caso da filha. Em 2011 ele casou com Jen Rousseau, sua terceira esposa. Só que antes de se casar com Jen, o John teve um relacionamento com Beth Tweedy, que vem a ser a mãe de Natalie Holloway, que desapareceu em Aruba em 2005. Eu vou até trazer o caso da Natalie para vocês conhecerem, se vocês não conhecem. Ainda sobre esses concursos e a sexualização da John Benet, a polícia disse que vários homens tinham fixação sexual por ela, por uma criança de 6 anos de idade. Sim, havia homens pedófilos que tinham fixação por uma criança. Bom, então agora a gente vai para a parte das teorias que foram criadas aí a partir desse caso. Uma delas é um tanto quanto estranha, vamos dizer assim. Eles dizem, algumas pessoas, que a John Benet, na realidade, seria a Katy Perry. É isso mesmo, a cantora Katy Perry. Eles dizem que ela seria a John Benet. Dave John levantou essa suspeita em 2014, dizendo que Katy Perry e John Benet seriam a mesma pessoa. Aí ele avaliou as semelhanças físicas entre as duas, disse que os pais das duas também eram parecidos, só que um detalhe pode ter passado despercebido por Dave. Katy Perry nasceu em 1984 e John Benet em 1990, impossibilitando que elas fossem a mesma pessoa. Outra teoria cai sobre um ritual satânico de Joseph Mengele, que teria feito um ritual de Natal, e aí John Benet teria sido morta aí na noite de Natal, que seria o ritual A Última Lâmpada da Árvore de Natal, que teria sido criada por Joseph Mengele, um médico nazista que fez vários experimentos nos campos de concentração de Auschwitz. Isso durante a Segunda Guerra Mundial, e depois ele teria fugido para cá,
isso mesmo, para o Brasil. E que JonBenét seria um termo para a fraternidade do diabo, tornando então ela a vítima perfeita para esse ritual. Existe também a teoria do Papai Noel, que dias antes encontrou ali numa visita pelas mansões da redondeza ali de onde a família vivia, esse Papai Noel teria encontrado JonBenét, que adorava Papai Noel, e teria entregue para ela uma cartinha, escrito: "Você terá um presente especial depois do Natal." Esse é Bill McReynolds, que teria tido a filha sequestrada 22 anos antes de JonBenét ser encontrada. Mais bizarro ainda foi que a esposa de Bill McReynolds escreveu uma peça onde uma garota foi molestada em seu porão antes de ser assassinada, que foi exatamente o que aconteceu com JonBenét Ramsey. Porém, o casal foi absolvido do crime ou de qualquer coisa que relacionasse os dois ao crime da JonBenét. O casal também cedeu amostras de sangue, cabelo e a caligrafia e acabou sendo absolvido como não tendo nenhum envolvimento com o crime. Bill McReynolds acabou morrendo em 2002. Outra teoria foi de que Patsy, a mãe de JonBenét, teria matado a própria filha. No livro A Mother Gone Bad, The Hidden Confessions of JonBenet's Killer, ou seja, uma mãe se comportou mal, as confissões escondidas da assassina de JonBenét, o psicólogo Andrew Hawkins argumenta que uma possibilidade é de que Patsy teria flagrado o marido molestando a própria filha e teria tido um ataque de raiva. E se ela tivesse visto o marido atacando a filha, a raiva dela deveria ser direcionada ao marido e não à filha. Outra teoria é de que a filha, JonBenét, teria molhado a cama, teria feito xixi na cama e Patsy teria tido um ataque de raiva e matado a filha. E para encobrir, ela então teria forjado esse sequestro, apesar de exames de DNA terem descartado os pais como autores do crime. Mas uma teoria de que o assassino teria se matado depois do crime é Michael Helgoth. A família dele tinha um ferro velho na cidade. Segundo o advogado da família, Helgoth e seus cúmplices mataram JonBenét. A polícia chegou a encontrar pegadas semelhantes aos sapatos de Helgoth no porão, além de um amigo de Helgoth dizer que ele estava agindo estranho ali nos dias próximos ao crime de JonBenét. Essa testemunha chegou a dizer, inclusive, que Helgoth e seu amigo, um parceiro, iriam receber 50 e 60 mil dólares. Ele disse que Helgoth comentou com ele uma vez: "Eu me pergunto como seria quebrar um crânio humano." Ele disse, inclusive, que ficou espantado e achou estranho alguém comentar algo desse tipo. Ele, inclusive, disse que existia uma fita de Helgoth confessando o crime, mas que a polícia nunca investigou, porque a polícia achava que ele só queria fama e holofotes. Então, não deu muita importância para essa informação. E Michael Helgoth foi encontrado morto logo após o assassinato de JonBenét e, segundo informações, ele teria tirado a própria vida. Outra coisa estranha que aconteceu foi que, logo depois de receber o chamado para o desaparecimento e tal, o sequestro, da JonBenét, o sargento de Boulder, na cidade, da JonBenét, ele foi fazer uma reunião com o FBI, ao invés de atender a ocorrência. E só depois que ele voltou da reunião, aí que ele foi atender essa ocorrência. E foi um momento crucial que poderia ter resolvido muitas coisas com esse tempo que ele deixou ou esperou para poder ir atrás do caso da JonBenét. O policial também, ele ficou observando muito o comportamento do John Ramsey, o pai da JonBenét, e disse que ele parecia que estava muito agoniado, para além do sequestro da filha, que ele parecia inquieto. E aí, esse policial então falou pro John para eles procurarem a JonBenét na casa, dentro e fora. Só que dentro eles iam começar de cima para baixo. Só que o John foi direto pro porão e lá ele encontrou a menina, já mexeu no corpo dela, inclusive tirou o corpo dela de lá e levou e mostrou para os policiais, bagunçando toda a cena do crime, propositalmente ou não, mas ele mexeu no corpo e mexeu na cena do crime e também perturbou aí as evidências desse crime. Outra teoria foi sobre o bilhete de 3 páginas que foi encontrado aí, deixado pelos sequestradores, e também o valor de 118 mil dólares, que foi exatamente o bônus que o John tinha recebido da empresa. Tudo isso ficou muito suspeito. Outra questão é que John e a esposa não queriam falar muito sobre o que tinha acontecido. Geralmente, quando os pais têm uma filha que acontece isso, eles querem falar tudo. Eles querem que todos os detalhes sejam falados e investigados. Quanto mais se falar, mais vão descobrir sobre o caso. E eles não queriam falar, não davam informações para a polícia e também proibiram seus familiares e amigos de passar informação para a polícia. Se eles não tinham nada a ver com o crime, por que não passar todas as informações que eles sabiam? E por que proibir a família e os amigos também de passar informações para a polícia? Essa foi uma das questões levantadas aí dessas teorias. Existe outra questão também sobre a ligação feita para a emergência no dia em que Patsy liga para relatar o sequestro da filha. Ela liga para a emergência e passa as informações e desliga, o que soa muito suspeito,
porque as pessoas, quando ligam para uma emergência policial ou médica, elas ficam no telefone, na ligação, até esse socorro chegar. E ela passou as informações e desligou. Isso o suspeito também por ser a própria filha, que teria sumido, sequestrada, e ela ter desligado o telefone. Só que na realidade ela não desligou o telefone, ela pensou que tivesse desligado o telefone. E nisso os atendentes estavam ouvindo o que tinha no fundo, o som do fundo. O especialista em áudio, Ed Kaufman, examinou essa ligação. Ele extraiu o áudio, incluindo o isolamento apenas das vozes e também a redução do ruído que estava ao fundo. E o que se ouviu foi isso. Uma voz que acredita ser de John Ramsey dizendo: "Não estamos falando com você." Uma outra voz feminina que acredita-se ser da Patsy Ramsey dizendo: "Me ajude, Jesus, o que você fez?" E finalmente outra voz menor que acredita-se ser de Burke Ramsey, o filho do casal e irmão da John Benet, dizendo: "O que você achou?" Essas conversas aí, segundo as teorias, poderiam indicar que os Ramsey sabiam muito mais do que eles estavam dizendo. E aí que a gente entra nessa parte onde John e Patsy tentam tirar de si a desconfiança da polícia. Eles tentaram a todo momento colocar em outras pessoas a culpa pelo crime, tirando deles essa suspeita. E a todo momento eles estavam sendo combativos ou então jogando para outras pessoas, até jogando para amigos deles, ao invés de se preocupar em elucidar o crime para descobrir o que tinha acontecido com a filha, com a própria filha. Nessa entrevista foram mostrados os áudios dos depoimentos deles, e eram áudios desconcertantes. Estavam vendo as fitas do interrogatório deles nessa entrevista que foi feita inclusive para a CNN. Então eles disseram que eles estavam na casa dos amigos White, e mesmo que eles não tivessem cometido o crime eles mesmos, os dois, eles poderiam estar acobertando o filho Burke, que tinha apenas 9 anos na época e poderia ter cometido o crime acidentalmente ou não. E um detalhe que a polícia observou foi que Patsy estava usando as mesmas roupas da noite anterior, que ela tinha usado na festa de Natal dos White. Só que a Patsy disse que acordou e vestiu as mesmas roupas porque ainda era cedo. Só que ela não trocaria de roupas por umas roupas limpas? Ou então não estaria com os pijamas que ela teria dormido? Essa foi uma observação da polícia. Mais estranho é que ela alegou isso antes de descobrir o bilhete. Então ela não teria pressa para se vestir. Para a polícia, esse seria um indicativo do papel de Patsy para cobertar esse crime. Indicativo de que ela nunca trocou de roupa porque ela ficou acordada a noite inteira. Outra teoria. John Benet foi estrangulada com um pincel de Patsy, que estava ali nas coisas dela, próximo de onde a menina foi encontrada. As fibras vermelhas do suéter da Patsy foram encontradas também no corpo da John Benet. Só que isso poderia ser uma transferência de material por elas estarem no mesmo local, na mesma casa. Existe também a teoria do intruso, porque ele não traria a própria arma. Ele ia usar uma arma ali de dentro da casa, usar algum objeto ali de dentro. Se os pais realmente, fossem os alvos, ele já teria que entrar com uma arma, segundo a polícia. Outra teoria é de que os Ramsey poderiam ter convidado o assassino para dentro da casa. Por quê? Por causa de toda essa exposição da menina. Essa exposição em jornais e revistas e a sexualização dela nesses programas de concurso de beleza. Como dias antes houve a visitação para as casas ali, as mansões da redondeza, alguém pode ter visto a menina e poderia ter voltado para cometer o crime. E ainda outra arma poderia ter vindo da casa dos Ramsey. Além do estrangulamento, ela ainda sofreu um traumatismo craniano e teve também a cabeça machucada antes disso com um objeto de metal, que seria uma lanterna de metal. Segundo, a investigação concluiu que era algo cilíndrico com um topo achatado. As suspeitas caíram novamente em cima dos pais da John Benet, porque o assassino traria sua arma já para entrar na casa deles. Ou armas. Como ela foi ferida 2 vezes, não se sabe em qual delas causou a morte de John Benet. Porém, a polícia acredita que o golpe de lanterna teria então causado a morte de John Benet. Então, o restante aí da história foi encoberto, para parecer que tivesse sido uma outra pessoa que tivesse entrado e cometido o crime. Outra questão foi a última refeição de John Benet. Fato é que os pais e o irmão sempre foram suspeitos do crime. Algumas pessoas lembram de ter visto 2 marcas de queimadura no corpo da John Benet. E eles acreditaram, junto com a polícia, de que isso teria sido forjado para incriminar uma terceira pessoa, de que ela teria sido imobilizada. Se fosse pela família, não precisaria imobilizar. Então, eles causariam essa queimadura para colocar a culpa em um terceiro. Havia também abacaxi não digerido no estômago da menina, sugerindo que ela teria comido a fruta um pouco antes de morrer. Só que os pais disseram que logo
Logo que ela chegou da festa, eles não deram abacaxi para ela e ela logo foi dormir. Isso sugere então que alguém levou a JonBenét para baixo da casa para comer o abacaxi. E que essas marcas misteriosas devem ter sido feitas depois de ela comer o abacaxi, porque ela não iria ser machucada e comer o abacaxi depois. Teria sido o inverso, ela comeu o abacaxi e depois foi machucada. Tem ainda o assustador Papai Noel, que foi convidado pela família para casa deles, né? E como a JonBenét adorava o Papai Noel, então ele estava ali próximo deles e a todo momento a família tentou jogar culpa nesse Papai Noel. Além da peça que a esposa do Mark Reynolds escreveu sobre a menina ter sido violentada e assassinada dentro do porão de casa. Isso soou muito familiar para ser descartado. Essa entrevista que eles deram à CNN foi inclusive antes de falar com a polícia, porque até então eles nem estavam falando com a polícia, não passavam informações, isso para resolver o caso da própria filha. Eles primeiro foram dar entrevista para se justificar sobre o crime e tirar deles a culpa. Nessa entrevista, inclusive, muitas pessoas criticaram o casal, dizendo que eles pareciam forçados e muito sincronizados um com o outro, como se eles tivessem treinado o que eles iam falar. E eles falavam o tempo todo que tinha um assassino à solta, que tinha sido um louco, que tinha matado a filha deles e que estava solta. A entrevista também intrigante do Burke, o irmão da JonBenét, que muitos acreditavam que ele teria tirado até por acidente a vida da irmã. Semanas depois do crime, um psicólogo infantil da polícia conversou com Burke e essa conversa foi gravada. E o Burke parece estar bem controlado e desapegado, sem chorar ou sem se preocupar de ter perdido a irmã. E aí ele disse que agora ele é filho único e que passa tempo jogando videogame. E ainda sobre as pessoas estarem lá e procurando a irmã dele, ele disse que ouviu até as conversas, ouviu as pessoas, mas ele preferiu ficar no quarto, sem medo, disse que ele não teve medo nenhum. Que ele ficou no quarto sem preocupação. Existe também o fato de que Burke teria sido violento algumas vezes com a JonBenét. Uma pessoa próxima à família teria colocado essas suspeitas em cima de Burke e do comportamento dele com a JonBenét. Ela disse que Burke tinha ciúmes de JonBenét pela atenção que os pais colocavam nela e que toda essa atenção em cima da irmã gerava, além de ciúme, muita raiva em Burke. Essa pessoa ainda disse que ele tinha vários momentos explosivos de raiva e que ele descontava na irmã. Ele chegou a bater e deixar o olho dela roxo, batendo nela com um taco de beisebol. E que esse teria sido mais um ataque de raiva e ele acabou então tirando a vida da irmã. Evidências também sobre coaching, treinamento. O que seria isso? Depois de muito relutar, meses depois, o casal então decidiu falar com a polícia. Isso depois da entrevista para a CNN. Eles então deram essa entrevista para a polícia juntos e a polícia verificou que eles estavam muito sincronizados, né? Como a gente comentou agora, e que eles estavam falando tudo muito parecido, muito semelhante. A história era praticamente a mesma. O que poderia ser normal, mas isso gerou o efeito contrário, porque gerou desconfiança, porque era muito treinadinho. É como se eles tivessem ensaiado para poder falar com a polícia e contar a mesma coisa. Na entrevista sobre a caligrafia ser parecida ou semelhante à da Patsy, ela chegou a brincar, igual o John, falando, que teria sido uma mulher que tinha escrito. Só que isso levou os investigadores a desconfiarem, como se eles tivessem sido realmente treinados por alguém, por um especialista, para falar a mesma coisa. E também ela disse algumas vezes, não que eu me lembre, e o Burke, filho deles, o filho do casal, teria dito também essa mesma frase, não que eu me lembre, algumas vezes, o que despertou essa desconfiança da polícia e essa suspeita de que ela teria treinado o filho também para falar o que ele deveria dizer. E a amostra da Patsy era igual à da caligrafia escrita no bilhete do sequestrador. Talvez essa seja a prova mais assustadora, essa do bilhete. O que seria um exagero para um sequestrador escrever quase 3 páginas tão detalhadamente e utilizar um tempo em que alguém poderia chegar a qualquer momento e ver e pegar essa pessoa ali. E tanto o papel quanto a caneta utilizada eram da escrivaninha, da mesa da Patsy. Além disso, um outro detalhe intrigante foi que esse bilhete foi colocado numa escada dos fundos, como se fosse algo em que só a família, só quem morava ali teria acesso. A polícia disse que era alguém que sabia do que acontecia na dinâmica da casa e que só alguém que morava ali saberia que esta era uma escada utilizada. E vários especialistas também identificaram mais de 200 semelhanças entre a caligrafia deixada pelo sequestrador e a caligrafia da Patsy Ramsey, em que eles concluíram que foi Patsy quem escreveu a carta.
Bom, essas foram as teorias que foram levantadas aí, tanto em depoimento das testemunhas, entrevistas e além também das investigações policiais. Esses são os dados, essas são as teorias. Agora fica a seu critério decidir o que você acha disso, a sua análise sobre todas essas informações. Você já conhecia o caso de JonBenét Ramsey? Conta aqui pra mim nos comentários o que você acha de toda essa história também e de até hoje não se ter um culpado para esse crime. Vou deixar aqui do lado outros vídeos para você conferir também sobre outros casos aqui do canal. Curte, comenta, compartilha. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações e toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Obrigada por assistir e a gente se encontra no próximo caso.